Um menino pobre vivia em um vilarejo isolado. Seu único objetivo era sustentar sua mãe doente. Em um dia comum, ele acaba salvando a filha de um milionário de um acidente. O que ele pediu em troca fez todos chorarem. Antes de ouvir essa reviravolta maravilhosa, não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essa. O sol mal havia nascido quando João, um garoto de apenas 12 anos, já estava de pé. Seus olhos cansados refletiam noites mal dormidas, mas sua determinação era inabalável. Morando em um pequeno casebre nos arredores de um vilarejo isolado, João enfrentava diariamente o desafio de cuidar de sua mãe doente e garantir o sustento de ambos. Naquela manhã, como em tantas outras, João saiu em busca de trabalho. O vilarejo, apesar de pequeno, tinha sempre alguma tarefa para mãos dispostas, mesmo que fossem as de um menino. Caminhando pelas ruas de terra batida, João observava as casas simples e as pessoas que começavam suas rotinas. Seu primeiro destino era a padaria do seu Manuel. "Bom dia, seu Manuel. Tem algum servicinho para mim hoje?" perguntou João, sua voz ainda infantil, mas carregada de responsabilidade. O padeiro, um homem de meia idade com um sorriso bondoso, olhou para o menino com uma mistura de admiração e pena. "Ah, João, você não cansa nunca, não é? Olha, pode me ajudar a entregar esses pães. Tenho umas encomendas para o outro lado do vilarejo." João sorriu, grato pela oportunidade. Carregar a cesta de pães significava não só algumas moedas no bolso, mas também a chance de levar um pão fresquinho para sua mãe. Enquanto fazia as entregas, João pensava nela. Dona Maria, outrora uma mulher forte e alegre, agora passava os dias acamada, lutando contra uma doença que os médicos do vilarejo não conseguiam identificar. A manhã passou rapidamente entre entregas e pequenos serviços. João ajudou Dona Rosa a carregar água do poço, auxiliou o velho Pedro a consertar sua cerca e ainda teve tempo de ajudar na limpeza do armazém local. Cada tarefa, por menor que fosse, era realizada com dedicação e um sorriso no rosto. Ao meio-dia, com alguns trocados no bolso e um pedaço de pão ganho como agradecimento, João decidiu fazer uma pausa. Sentou-se à sombra de uma grande árvore na praça central do vilarejo, seu lugar favorito para descansar e observar o movimento. Foi então que notou algo incomum. Uma grande limusine preta, brilhante e imponente, destoava completamente do cenário simples do vilarejo. O veículo passou lentamente pela praça, atraindo olhares curiosos de todos os lados. João, fascinado, acompanhou com os olhos enquanto o carro seguia em direção à estrada que levava para fora do vilarejo. "Deve ser alguém da mansão", murmurou para si mesmo, lembrando-se das histórias que ouvia sobre a luxuosa residência situada nas colinas próximas. A mansão era um mistério para os moradores do vilarejo, raramente visitada e sempre cercada de rumores e especulações. Terminando seu lanche improvisado, João se levantou, determinado a aproveitar o resto do dia para conseguir mais alguns trocados. Ele sabia que cada centavo era precioso para comprar os remédios de sua mãe e garantir que tivessem o que comer. Enquanto caminhava em direção ao mercado local, na esperança de encontrar mais algum trabalho, João não podia deixar de pensar na limusine. Quem seriam aquelas pessoas tão ricas? Como seria viver em uma mansão sem se preocupar com o próximo prato de comida ou com remédios caros? Seus pensamentos foram interrompidos por um grito agudo vindo da direção do rio que cortava o vilarejo. Sem hesitar, João correu em direção ao som. Ao chegar à margem do rio, viu uma cena que gelou seu sangue. Uma menina, aparentemente da sua idade, estava se debatendo nas águas turbulentas, claramente em perigo de se afogar. Sem pensar duas vezes, João pulou na água. Apesar de seu corpo pequeno e magro, anos nadando naquele mesmo rio lhe deram a força e a habilidade necessárias para enfrentar a corrente. Com braçadas firmes, ele alcançou a menina que já começava a submergir. "Segura em mim!" gritou João, lutando contra a força da água. A menina, em pânico, agarrou-se a ele com toda a força. Com muito esforço, João conseguiu nadar de volta para a margem, arrastando a ambos para fora da água. Ofegantes e encharcados, os dois desabaram na grama da margem. Foi então que João pôde ver melhor a menina que salvara.
Ela tinha cabelos loiros, agora grudados no rosto, e usava roupas que, mesmo molhadas, pareciam caras demais para qualquer criança do vilarejo. Você me salvou, disse a menina entre respirações ofegantes, seus olhos azuis fixos em João, com uma mistura de gratidão e admiração. Antes que João pudesse responder, ouviu-se o som de pneus derrapando e portas se abrindo bruscamente. A limusine que ele vira mais cedo havia parado ali perto, e dela saiu um homem alto, de terno, correndo em direção a eles. "Sofia, minha filha!" gritou o homem, sua voz carregada de preocupação e alívio ao mesmo tempo. Ele abraçou a menina, checando se ela estava bem antes de voltar sua atenção para João. Foi você quem a salvou?" João, ainda recuperando o fôlego, apenas assentiu com a cabeça. O homem o olhou intensamente, uma mistura de emoções passando por seu rosto. "Qual é o seu nome, rapaz?" perguntou o homem, sua voz agora mais calma, mas ainda carregada de emoção. "João, senhor", respondeu o menino, sentindo-se subitamente tímido diante daquele homem imponente. O homem estendeu a mão, ajudando João a se levantar. "João, você salvou a vida da minha filha. Não há palavras para expressar minha gratidão. Meu nome é Ricardo Mendes, e eu gostaria de recompensá-lo por sua coragem." João, ainda atordoado pelos eventos, olhou para Ricardo e depois para Sofia, que sorria timidamente para ele. Naquele momento, ele não sabia, mas sua vida estava prestes a mudar para sempre. O ato de coragem que acabara de realizar seria o primeiro passo em uma jornada, que o levaria muito além dos limites do pequeno vilarejo que sempre conhecera. No dia seguinte, o interior da limusine já era um mundo completamente novo para João. O couro macio dos bancos, o aroma agradável e os botões misteriosos espalhados pelo veículo o deixavam maravilhado. Sentado ao lado de Sofia, que ainda tremia levemente devido ao incidente no rio, João mal podia acreditar na reviravolta que sua vida havia tomado em questão de minutos. Ricardo Mendes, sentado à frente deles, observava o menino com um misto de gratidão e curiosidade. "João", ele começou, sua voz suave, mas firme, "você mostrou uma coragem extraordinária hoje. Não muitos adultos teriam feito o que você fez." João, ainda um pouco intimidado pela presença imponente de Ricardo, respondeu humildemente: "Eu só fiz o que qualquer um faria, senhor. Não podia deixar ela se afogar." Sofia, recuperando um pouco de sua compostura, sorriu para João. "Você foi muito corajoso." Eu pensei que ia morrer ali." Ricardo franziu o senho ao ouvir as palavras da filha, claramente perturbado pela ideia de quase perdê-la. Voltando sua atenção para João, ele perguntou: "Diga-me, João, você mora aqui no vilarejo? Com seus pais?" A expressão de João mudou sutilmente, uma sombra de preocupação passando por seus olhos. "Moro sim, senhor. Com minha mãe. Ela está doente. Eu trabalho para ajudar a comprar os remédios dela." O olhar de Ricardo se suavizou ainda mais. "Entendo. E seu pai?" João baixou os olhos. "Ele nos deixou há muito tempo. Não sei onde está." Um silêncio momentâneo preencheu o interior da limusine. Ricardo parecia estar ponderando algo, seu olhar fixo em um ponto distante. Finalmente ele falou: "João, eu gostaria de fazer algo para agradecer pelo que você fez hoje. Você salvou minha filha, meu bem mais precioso. Deixe-me ajudar você e sua mãe." O coração de João acelerou. Ajuda? Que tipo de ajuda um homem tão rico poderia oferecer? Antes que pudesse formular uma resposta, Ricardo continuou: "Tenho uma proposta para você. Na minha mansão sempre há trabalho a ser feito. Jardins para cuidar, estábulos para limpar, pequenos serviços aqui e ali. Gostaria de oferecer a você um emprego. Você poderia trabalhar para mim, ganhar um salário justo e ainda ter tempo para estudar e cuidar de sua mãe. O que acha?" João ficou sem palavras. A oportunidade parecia boa demais para ser verdade. Um emprego fixo, a chance de ganhar dinheiro suficiente para ajudar sua mãe e ainda estudar, era mais do que ele jamais ousara sonhar. Eu não sei o que dizer, senhor." João gaguejou emocionado. "Isso seria maravilhoso, mas minha mãe, ela precisa de cuidados constantes." Ricardo sorriu compreensivamente. "Não se preocupe com isso, João.
Podemos arranjar para que sua mãe receba os cuidados necessários. Tenho contatos com os melhores médicos da região. Vamos cuidar dela, prometo. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de João. A ideia de que sua mãe poderia finalmente receber o tratamento adequado era quase demais para ele suportar. Obrigado, senhor. Obrigado mesmo. Eu aceito. Farei o meu melhor, prometo. Sofia, que havia observado a conversa em silêncio, de repente bateu palmas de empolgação. Isso é ótimo. Você vai morar na mansão com a gente, João? Ricardo riu suavemente da empolgação da filha. Bem, isso depende de João e de sua mãe, mas certamente ele estará por perto com frequência. A limusine começou a subir por uma estrada sinuosa, deixando para trás as casas simples do vilarejo. João olhou pela janela, vendo sua vida de sempre ficando cada vez mais distante. Uma mistura de emoções o invadiu. Excitação pelo futuro desconhecido, preocupação com sua mãe, gratidão pela oportunidade inesperada. Conforme se aproximavam da mansão, João ficou boquiaberto. O edifício era maior e mais grandioso do que qualquer coisa que ele já havia visto. Jardins bem cuidados se estendiam em todas as direções, e uma fonte imponente decorava a entrada circular. Ao saírem do carro, João sentiu-se pequeno e deslocado. Suas roupas simples e ainda úmidas contrastavam fortemente com a opulência ao seu redor. Ricardo, percebendo o desconforto do menino, colocou gentilmente a mão em seu ombro. Não se preocupe, João. Sei que tudo isso pode parecer intimidante agora, mas você se acostumará. Vamos entrar. Vou apresentá-lo à equipe e mostrar onde você ficará. Enquanto caminhavam em direção à entrada principal, João não pôde deixar de notar os olhares curiosos dos funcionários que passavam. Claramente, a chegada de um menino do vilarejo não era algo comum naquele ambiente refinado. O interior da mansão era ainda mais impressionante. Móveis elegantes, obras de arte nas paredes, tapetes luxuosos, cada detalhe gritava riqueza e sofisticação. João se pegou imaginando como seria limpar um lugar tão grande e cheio de objetos delicados. Ricardo conduziu João e Sofia até uma sala de estar espaçosa, onde uma mulher elegante os aguardava. Ela se levantou graciosamente ao vê-los entrar, seus olhos rapidamente avaliando a situação incomum. Clara, querida, Ricardo começou. Este é João. Ele salvou a vida de Sofia hoje. Os olhos de Clara se arregalaram de surpresa, rapidamente se enchendo de lágrimas de gratidão. Sem hesitar, ela se aproximou de João e o abraçou fortemente. Obrigada, meu querido. Obrigada por salvar minha menina. Ela sussurrou, sua voz embargada pela emoção. João, surpreso pelo gesto afetuoso, ficou sem saber como reagir. Timidamente, ele retribuiu o abraço, sentindo-se acolhido de uma maneira que não experimentava há muito tempo. Quando Clara finalmente o soltou, Ricardo explicou a situação e o acordo que havia proposto a João. Clara ouviu atentamente, assentindo em concordância. É claro que vamos ajudar você e sua mãe, João, ela disse, seu sorriso caloroso tranquilizando o menino. Você é bem-vindo aqui. Naquele momento, exausto pelos eventos do dia, mas cheio de esperança pelo futuro, João sentiu que havia encontrado mais do que apenas um emprego. Ele havia encontrado uma segunda família. As horas seguintes passaram em um borrão de novas experiências para João. Ele foi apresentado aos funcionários principais da mansão, recebeu roupas limpas e secas, e foi mostrado o quarto onde ficaria quando estivesse trabalhando. À noite, deitado em uma cama mais macia do que qualquer uma que já havia experimentado, João refletiu sobre a incrível mudança em sua vida. O amanhecer trouxe consigo uma mistura de ansiedade e expectativa para João. Acordou cedo, ainda se acostumando com o conforto da cama macia e o silêncio do quarto espaçoso. Por um momento, imaginou que tudo não passara de um sonho elaborado, mas o ambiente luxuoso ao seu redor confirmava que sua nova realidade era, de fato, verdadeira. Vestindo as roupas novas que lhe foram dadas na noite anterior, calça jeans e uma camisa polo que pareciam caras demais para ele tocar, João desceu as escadas da mansão, sentindo-se um pouco perdido na imensidão do lugar. Foi recebido por Dona Elisa, a governanta,
uma senhora de meia idade com um sorriso acolhedor e olhos atentos. Bom dia, João. Ela cumprimentou calorosamente. O senhor. Ricardo pediu que você tomasse café da manhã e depois o encontrasse no escritório. Vamos, a cozinha é por aqui. João seguiu Dona Elisa, maravilhando-se com a cozinha que parecia saída de um filme. Enquanto saboreava um café da manhã mais farto do que jamais tivera, ovos, bacon, frutas frescas e suco, não pôde deixar de pensar em sua mãe. A preocupação deve ter transparecido em seu rosto, pois Dona Elisa, notando sua expressão, disse gentilmente: Não se preocupe, querido. O senhor Ricardo já providenciou tudo para sua mãe. Depois do café, ele lhe explicará os detalhes. Reconfortado, João terminou sua refeição e foi conduzido ao escritório de Ricardo. Ao entrar na sala imponente, repleta de livros e com uma vista deslumbrante para os jardins da mansão, João sentiu um misto de admiração e intimidação. Ricardo o recebeu com um sorriso caloroso. Bom dia, João. Espero que tenha dormido bem. Sente-se, por favor. Temos muito o que conversar. João se acomodou em uma poltrona de couro, tentando não parecer muito deslocado. Ricardo começou a explicar os arranjos que havia feito. João, como prometi, já tomei providências em relação à sua mãe. Neste momento, uma equipe médica está a caminho do vilarejo para avaliá-la e trazê-la para um hospital na cidade. Lá, ela receberá os melhores cuidados possíveis. Os olhos de João se encheram de lágrimas de gratidão. Obrigado, Sr. Ricardo. Eu nem sei como agradecer. Ricardo ergueu a mão, interrompendo-o gentilmente. Não há necessidade de agradecer, João. É o mínimo que posso fazer depois do que você fez por Sofia. Agora, vamos falar sobre você e seu futuro aqui. Nas horas seguintes, Ricardo detalhou o plano que havia elaborado para João. O menino trabalharia na mansão meio período, realizando tarefas adequadas à sua idade e força. No restante do tempo, frequentaria uma escola particular na cidade, onde receberia a melhor educação possível. É importante que você não negligencie seus estudos, João, Ricardo enfatizou. O trabalho aqui é uma forma de você ajudar sua mãe e aprender responsabilidade, mas seu futuro depende da sua educação. João assentiu, sentindo o peso da oportunidade que lhe era oferecida. Eu prometo que vou me esforçar ao máximo, Sr. Ricardo. Não vou desperdiçar essa chance. Após a conversa, Ricardo levou João para conhecer melhor a propriedade. Os jardins extensos, os estábulos com cavalos magníficos, a piscina olímpica, cada novo local deixava João mais maravilhado. Foi nos estábulos que encontraram Sofia, que acariciava carinhosamente um belo cavalo branco. Ao ver João, os olhos de Sofia se iluminaram. João, que bom que você ficou. Venha, quero te apresentar a Estrela. Ela fez um gesto para que ele se aproximasse do cavalo. Hesitante, João se aproximou. Nunca havia estado tão perto de um cavalo antes. Sofia, percebendo seu nervosismo, pegou gentilmente sua mão e a guiou até o focinho macio do animal. Viu? Ela é mansa. Você vai aprender a cavalgar também. Ricardo observava a interação com um sorriso. Era evidente que Sofia havia desenvolvido uma afeição especial por João, provavelmente intensificada pelo evento dramático do dia anterior. O resto do dia passou em um turbilhão de novas experiências para João. Ele foi apresentado a outros funcionários, aprendeu sobre suas futuras responsabilidades e até teve uma aula básica de etiqueta com Dona Elisa, que pacientemente lhe ensinou sobre talheres e comportamento à mesa. À tarde, Ricardo levou João ao hospital na cidade para ver sua mãe. O contraste entre o ambiente familiar do vilarejo e a modernidade do hospital era gritante. Dona Maria, ainda fraca, mas visivelmente mais confortável, chorou ao ver o filho. Meu João, ela sussurrou, acariciando o rosto do menino. Olhe só para você, todo arrumado. Me conte tudo o que aconteceu. João, segurando a mão da mãe, narrou os eventos dos últimos 2 dias, sua voz tremendo de emoção. Dona Maria ouviu atentamente, seus olhos se enchendo de lágrimas de gratidão e alívio. Senhor. Ricardo, ela disse, voltando-se para o homem que observava a cena discretamente. Não tenho palavras para agradecer o que está fazendo por nós. Ricardo se aproximou do leito, sua expressão séria, mas gentil. Não há o que agradecer, Dona Maria. Seu filho é um jovem extraordinário.
É uma honra poder ajudá-los. Antes de partirem, os médicos garantiram a João que sua mãe estava respondendo bem ao tratamento e que havia motivos para otimismo. Com o coração mais leve, João deixou o hospital, sentindo-se verdadeiramente esperançoso pela primeira vez em muito tempo. De volta à mansão, exausto mas feliz, João se preparava para dormir quando ouviu uma batida suave em sua porta. Era Sofia segurando um livro. "Ei, João", ela disse timidamente. "Eu pensei, bem, você vai começar a estudar em breve, não é? Achei que talvez pudéssemos ler juntos um pouco. Sabe, para você se acostumar." Tocado pelo gesto, João concordou. Os dois se sentaram na pequena sala de estar adjacente ao quarto e Sofia começou a ler em voz alta uma história de aventuras. João ouvia atentamente, ocasionalmente pedindo explicações sobre palavras que não conhecia. Observando a cena da porta sem que as crianças percebessem, estavam Ricardo e Clara. Trocaram olhares significativos, ambos reconhecendo que a chegada de João havia trazido uma mudança positiva, não apenas para o menino, mas para toda a família. Naquela noite, deitado em sua cama, João refletiu sobre os eventos extraordinários que haviam transformado sua vida. O medo e a incerteza que antes o consumiam haviam dado lugar a uma sensação de esperança e possibilidades. Com sua mãe recebendo o tratamento adequado e um futuro promissor pela frente, João adormeceu com um sorriso no rosto, ansioso pelo que o amanhã traria. Mal sabia ele que sua jornada estava apenas começando e que os desafios e alegrias que o aguardavam moldariam não apenas seu futuro, mas o de todos ao seu redor. As semanas seguintes passaram como um turbilhão para João. Cada dia trazia novas experiências, aprendizados e desafios. A rotina que se estabeleceu era intensa, mas João a abraçava com entusiasmo, consciente da oportunidade única que lhe fora concedida. Suas manhãs começavam cedo, auxiliando nos estábulos. Sob a orientação paciente do capataz, Sr. Antônio, João aprendia a cuidar dos cavalos. Uma tarefa que inicialmente o intimidava, mas que logo se tornou uma de suas favoritas. Havia algo reconfortante na presença majestosa dos animais e no ritmo metódico do trabalho. "Você tem jeito pra coisa, garoto", comentou o Sr. Antônio certa manhã, observando João escovar cuidadosamente o pelo lustroso de um dos cavalos. "Eles confiam em você. Isso é um dom." João sorriu, sentindo uma onda de orgulho. Era bom saber que estava se saindo bem em algo, especialmente considerando os desafios que enfrentava em outras áreas de sua nova vida. As tardes eram dedicadas aos estudos. Como prometido, Ricardo havia matriculado João em uma escola particular de prestígio na cidade. A transição não foi fácil. Acostumado com a simplicidade da pequena escola do vilarejo, João se viu repentinamente imerso em um ambiente acadêmico rigoroso e competitivo. Nos primeiros dias, a diferença entre seu nível de conhecimento e o de seus colegas de classe ficou dolorosamente evidente. Conceitos que pareciam básicos para os outros alunos eram completamente novos para João. As aulas de inglês, em particular, eram um desafio constante. "Mr. João, could you please read the next paragraph?" pediu a professora de inglês em uma das primeiras aulas. João sentiu o rosto queimar de vergonha enquanto gaguejava, tentando pronunciar palavras que mal conseguia reconhecer. Risadinhas abafadas ecoaram pela sala, aumentando seu desconforto. Naquela noite, de volta à mansão, João desabou em lágrimas de frustração. "Eu não consigo, Sr. Ricardo", soluçou ele. "É difícil demais. Eu nunca vou alcançar os outros." Ricardo, que havia notado o desânimo do menino, o conduziu gentilmente até seu escritório. "João", começou ele, sua voz firme, mas gentil, "ninguém espera que você saiba tudo de uma hora para outra. Aprender leva tempo. O importante é não desistir." Clara, que havia se juntado a eles, acrescentou: "E você não está sozinho nessa jornada, querido. Estamos aqui para ajudar." Foi então que Ricardo propôs uma solução: aulas particulares. Nos meses seguintes, João passaria suas noites estudando com tutores especializados, trabalhando duro para preencher as lacunas em sua educação. O processo foi árduo. Houve noites em que João, exausto após um longo dia de trabalho e escola, lutava para manter os olhos abertos sobre os livros.
Mas aos poucos, com persistência e o apoio constante de seus tutores e da família Mendes, o progresso começou a se tornar visível. Uma figura inesperada surgiu como uma grande aliada nessa jornada: Sofia. A menina, dotada de uma inteligência aguçada e uma paciência surpreendente para alguém de sua idade, passou a dedicar parte de seu tempo livre a estudar com João. "Veja, João", explicava ela, apontando para um mapa-mundi espalhado sobre a mesa da biblioteca. "Este é o Brasil onde estamos. E aqui do outro lado do oceano está a Inglaterra, onde falam inglês." João ouvia atentamente, fascinado não apenas pelo conhecimento que Sofia compartilhava, mas pela maneira como seus olhos brilhavam ao falar sobre diferentes países e culturas. Era como se, através dela, um mundo inteiro de possibilidades se abrisse diante dele. Com o passar dos meses, o esforço de João começou a dar frutos. Suas notas melhoraram gradualmente e ele passou a participar mais ativamente das aulas. O momento de virada veio durante uma apresentação oral na aula de História. O tema era a Revolução Industrial, um assunto que inicialmente parecia completamente alienígena para João. No entanto, graças às horas de estudo com seus tutores e às conversas animadas com Sofia sobre as mudanças tecnológicas ao longo do tempo, João se viu surpreendentemente bem preparado. Diante da classe, João falou com confiança sobre as transformações sociais e econômicas do período, relacionando-as habilmente com as mudanças que observava em sua própria vida. Quando terminou, foi recebido com aplausos entusiasmados de seus colegas e um sorriso orgulhoso de sua professora. "Excelente trabalho, João", elogiou a senhora Carmen, sua professora de História. "Você demonstrou uma compreensão profunda do tema e uma capacidade notável de análise crítica." Aquele momento marcou uma virada na experiência escolar de João. Ele começou a ver o aprendizado não como um obstáculo a ser superado, mas como uma porta para um mundo mais amplo e fascinante. Enquanto sua confiança acadêmica crescia, João também fazia progressos em suas responsabilidades na mansão. Além do trabalho nos estábulos, ele começou a ajudar no jardim, descobrindo um talento inesperado para o cultivo de plantas. Sob a tutela do jardineiro-chefe, Sr. Joaquim, João aprendeu sobre diferentes espécies de flores e técnicas de jardinagem. "Você tem mãos verdes, meu jovem", comentou o Sr. Joaquim um dia, observando João cuidar delicadamente de um canteiro de rosas. "As plantas respondem ao seu toque." João sorriu, sentindo uma conexão especial com a terra e as plantas que cuidava. Era um trabalho que o fazia sentir-se útil e em paz, um contraponto bem-vindo à intensidade de seus estudos. À medida que os meses passavam, João também testemunhava a melhora gradual na saúde de sua mãe. As visitas regulares ao hospital sempre o enchiam de esperança. Dona Maria, embora ainda fraca, mostrava sinais constantes de progresso. "Meu filho", ela disse durante uma visita, segurando a mão de João, "vejo como você está crescendo, não apenas em tamanho, mas em sabedoria. Estou tão orgulhosa de você." Essas palavras tocaram João profundamente. Todo o esforço, todas as noites de estudo intenso, todos os momentos de dúvida e superação, tudo valia a pena ao ver o orgulho nos olhos de sua mãe. Uma noite, após um longo dia de trabalho e estudos, João se encontrou novamente na biblioteca com Sofia. Eles haviam desenvolvido o hábito de terminar o dia lendo juntos, alternando entre livros didáticos e histórias de aventura. "João", disse Sofia, fechando o livro que estavam lendo, "você já pensou no que quer ser quando crescer?" A pergunta pegou João de surpresa. Até alguns meses atrás, seu futuro parecia limitado às fronteiras do pequeno vilarejo. Agora, um mundo de possibilidades se abria diante dele. Eu não sei ao certo", respondeu ele pensativo. "Mas sei que quero fazer algo importante, algo que possa ajudar as pessoas como sua família me ajudou." Sofia sorriu, seus olhos brilhando com uma mistura de admiração e afeto. "Tenho certeza de que você vai conseguir, João. Você é a pessoa mais determinada que eu conheço." Naquela noite, deitado em sua cama, João refletiu sobre sua jornada até ali. Os desafios haviam sido muitos e sabia que muitos mais viriam. Mas pela primeira vez em sua vida, sentia que tinha as ferramentas e o apoio necessários para enfrentá-los. Com um sorriso no rosto, João adormeceu,
sonhando com as possibilidades que o futuro reservava. Mal sabia ele que os maiores desafios e as maiores recompensas ainda estavam por vir. Os anos passaram rapidamente, trazendo consigo mudanças significativas para João e todos ao seu redor. Agora com 15 anos, João havia se transformado de um menino tímido e inseguro em um adolescente confiante e dedicado. Sua rotina, embora ainda intensa, havia se tornado um equilíbrio harmonioso entre trabalho, estudo e momentos de lazer. Uma manhã ensolarada de sábado encontrou João nos estábulos, preparando-se para sua aula semanal de equitação. O que antes era uma tarefa intimidante, agora se tornara uma de suas atividades favoritas. Montado em Trovão, um majestoso cavalo negro, João percorria os campos da propriedade com uma habilidade que rivalizava a de cavaleiros muito mais experientes. "Você tem um dom natural, João", comentou o instrutor de equitação, Sr. Paulo, observando o jovem executar uma série de saltos com graça e precisão. "Já pensou em competir profissionalmente?" João sorriu, acariciando o pescoço de Trovão. "Obrigado, Sr. Paulo. Eu adoro cavalgar, mas acho que é mais um hobby para mim. Tenho outros planos para o futuro." Esses planos, embora ainda não totalmente definidos, estavam se tornando mais claros a cada dia. O interesse de João pelas ciências, especialmente biologia e química, havia crescido exponencialmente nos últimos anos. Suas notas nessas disciplinas eram excepcionais, chamando a atenção de seus professores. Após a aula de equitação, João se dirigiu à biblioteca da mansão, onde encontrou Sofia mergulhada em um grosso volume de literatura clássica. Aos 16 anos, Sofia havia se tornado uma jovem elegante e inteligente. Seu amor pelos livros e pelo conhecimento apenas intensificado com o passar do tempo. "Ei, João!" Ela cumprimentou, erguendo os olhos do livro. "Como foi a aula de equitação?" João se jogou em uma poltrona próxima, um sorriso cansado mas satisfeito em seu rosto. "Foi ótima, o senhor. Paulo acha que eu deveria competir, mas você sabe." Sofia assentiu, compreensiva. Ela conhecia bem as aspirações de João. "Ainda pensando em medicina?" "Sim", João respondeu, seus olhos brilhando com determinação. "Depois de tudo que passei com minha mãe, quero poder ajudar outras pessoas da mesma forma que fomos ajudados." A menção à mãe de João trouxe um momento de reflexão para ambos. Dona Maria, após anos de tratamento, havia finalmente recebido alta do hospital. Embora ainda necessitasse de cuidados, ela agora vivia em uma casa confortável próxima à mansão, onde João a visitava regularmente. O som de passos interrompeu a conversa. Ricardo entrou na biblioteca, seu rosto iluminando-se ao ver os dois jovens. "Ah, que bom encontrar vocês aqui", disse ele, sentando-se com eles. "João, eu queria conversar com você sobre algo importante." João se endireitou na poltrona, curioso. Ricardo continuou. "Como você sabe, temos uma parceria com a universidade local para um programa de estágio em nossa empresa. Pensei que talvez você gostaria de participar este verão. Seria uma ótima oportunidade para você ganhar experiência e explorar diferentes áreas." Os olhos de João se arregalaram de surpresa e entusiasmo. "Sério? Isso seria incrível, Sr. Ricardo. Eu adoraria." Sofia, observando a cena, sentiu uma pontada de algo. Orgulho de João, certamente, mas também uma sensação estranha que não conseguia identificar completamente. Afastando esses pensamentos, ela sorriu e parabenizou o amigo. As semanas seguintes foram um turbilhão de preparativos. João, determinado a aproveitar ao máximo a oportunidade, mergulhou em leituras sobre a empresa e o setor em que atuava. Suas noites eram divididas entre estudos escolares e pesquisas sobre o mundo corporativo. O primeiro dia de estágio chegou mais rápido do que João esperava. Vestindo um terno que Clara havia escolhido especialmente para a ocasião, ele se sentiu simultaneamente empolgado e nervoso ao entrar no imponente edifício da empresa. A experiência foi reveladora. João foi exposto a diferentes departamentos, desde pesquisa e desenvolvimento até marketing e finanças. Cada dia trazia novos desafios e aprendizados, e João absorvia tudo com uma curiosidade insaciável. Foi durante uma visita ao laboratório de P&D que João teve uma epifania.
Observando os cientistas trabalharem em novos medicamentos, ele percebeu que ali estava uma maneira de unir sua paixão pela ciência com seu desejo de ajudar as pessoas. Doutor Oliveira, João abordou o chefe do departamento após uma apresentação particularmente fascinante. Como alguém se torna um pesquisador farmacêutico? O Dr. Oliveira, impressionado com o interesse genuíno do jovem, dedicou algum tempo explicando o caminho acadêmico e profissional necessário. É um caminho desafiador, João, mas extremamente gratificante. Se é isso que você quer, comece a se preparar desde já. Aquela conversa solidificou a decisão de João. Ele voltou para casa naquele dia com um novo propósito, uma visão clara do futuro que queria construir. Enquanto João florescia em sua experiência de estágio, Sofia enfrentava seus próprios desafios. Prestes a se formar no ensino médio, ela se via diante de decisões importantes sobre seu futuro acadêmico. Seu amor pela literatura e história a inclinava para as humanidades, mas ela também sentia uma pressão sutil para seguir os passos do pai no mundo dos negócios. Uma tarde, após o retorno de João do estágio, os dois se encontraram no jardim da mansão, seu refúgio favorito para conversas importantes. Como foi o dia? Sofia perguntou, notando o brilho animado nos olhos de João. João começou a contar entusiasticamente sobre suas descobertas no laboratório, seus planos para o futuro, sua crescente certeza sobre seguir carreira na pesquisa farmacêutica. Sofia ouvia atentamente, um sorriso nos lábios, mas uma sombra de preocupação em seus olhos. João, ela interrompeu suavemente, você já parou para pensar como as coisas vão mudar? Quando formos para a universidade, seguirmos carreiras diferentes. A pergunta pegou João de surpresa. Ele olhou para Sofia, realmente olhou, e pela primeira vez notou algo além da amizade nos olhos dela. Um sentimento que ele mesmo começava a reconhecer em seu próprio coração. Sofia, João começou, incerto de como prosseguir. Não importa o que aconteça, você sempre será importante para mim. Nós crescemos juntos, passamos por tanta coisa. Isso não vai mudar. Sofia sorriu, um misto de alívio e algo mais em sua expressão. Promete? Prometo, João respondeu segurando a mão dela. Naquele momento, sob o pôr do sol no jardim, algo mudou sutilmente entre eles. Não era uma declaração de amor, não ainda, mas o reconhecimento de que seus destinos estavam entrelaçados de uma maneira que ia além da simples amizade. À medida que o verão chegava ao fim, João e Sofia se encontravam no limiar de uma nova fase de suas vidas. O futuro, com todos os seus desafios e possibilidades, se estendia diante deles. E embora o caminho não fosse claro, eles sabiam que, acontecesse o que acontecesse, teriam um ao outro para se apoiar. Enquanto caminhavam de volta para a mansão, lado a lado, João refletiu sobre o quanto sua vida havia mudado desde aquele dia fatídico no Rio. De um menino do vilarejo a um jovem com um futuro promissor, sua jornada havia sido extraordinária. E ele sabia que, de muitas maneiras, ela estava apenas começando. O último ano do ensino médio chegou como uma tempestade, trazendo consigo uma avalanche de emoções, decisões e expectativas. João e Sofia, agora com 17 e 18 anos respectivamente, se viram no epicentro de uma transformação que afetaria não apenas suas vidas, mas também as de todos ao seu redor. As manhãs na mansão Mendes eram agora preenchidas com conversas animadas sobre universidades, carreiras e o futuro. O café da manhã, outrora um momento tranquilo, tornara-se uma reunião estratégica, onde planos eram discutidos e sonhos compartilhados. João, você já decidiu para quais universidades vai se candidatar? Perguntou Ricardo uma manhã, enquanto folheava o jornal. João, engolindo rapidamente um pedaço de torrada, respondeu com entusiasmo. Sim, senhor. Estou pensando na USP, Unicamp e, bem, talvez algumas no exterior. Clara, que servia mais café, parou por um momento, uma expressão de surpresa e orgulho em seu rosto. No exterior? João, isso é maravilhoso, mas deve ser muito competitivo. É sim, dona Clara. João assentiu, um misto de determinação e apreensão em sua voz. Mas depois do estágio, percebi que quero me expor às melhores pesquisas em farmacologia.
E algumas universidades nos Estados Unidos e na Europa têm programas incríveis. Sofia, que até então estivera quieta, finalmente falou. Eu também estou pensando em estudar fora. Talvez literatura comparada em Oxford ou na Sorbonne. Um silêncio momentâneo caiu sobre a mesa. A possibilidade de João e Sofia seguirem caminhos tão distintos e distantes era algo que, embora sempre presente, nunca havia sido discutido tão abertamente. Ricardo foi o primeiro a quebrar o silêncio. Estou orgulhoso de vocês dois. Sonhar grande é o primeiro passo para realizar grandes coisas. Vocês têm todo o nosso apoio, não importa onde decidam estudar. As semanas seguintes foram um turbilhão de preparativos. João e Sofia passavam horas na biblioteca, estudando para os exames de admissão, redigindo ensaios de candidatura e debatendo suas escolhas. A proximidade deles, que já era grande, parecia intensificar-se diante da perspectiva de uma possível separação. Uma tarde, enquanto trabalhavam em suas candidaturas, Sofia olhou para João por cima de seu laptop. João, ela começou hesitante, você já pensou... Quer dizer, se formos para lugares diferentes... João levantou os olhos de seus papéis, encontrando o olhar de Sofia. Ele sabia exatamente o que ela queria dizer. Sofia, eu... Nesse momento, foram interrompidos por Dona Elisa, a governanta, que entrou na biblioteca com uma bandeja de lanches. O momento passou, deixando ambos com palavras não ditas e corações pesados. À medida que o prazo final para as candidaturas se aproximava, a tensão na mansão era palpável. João dividia seu tempo entre os estudos, o trabalho nos estábulos, que ele insistia em manter apesar dos protestos de Ricardo, e visitas à sua mãe. Dona Maria, agora muito melhor de saúde, era uma fonte constante de apoio e sabedoria para João. Durante uma de suas visitas, ela notou a preocupação no rosto do filho. O que está te incomodando, meu filho? Perguntou ela, segurando a mão de João. João suspirou profundamente. Mãe, e se eu conseguir entrar em uma universidade no exterior? Ficarei longe de você, do Sr. Ricardo, da Dona Clara, da Sofia. Dona Maria sorriu compreensivamente. João, lembra quando você era pequeno e tinha medo de subir nas árvores? Eu sempre dizia, filho, às vezes temos que nos afastar do chão para ver o mundo de cima. É a mesma coisa agora. Às vezes, precisamos nos afastar para crescer. As palavras de sua mãe ficaram com João nos dias que se seguiram, ecoando em sua mente enquanto ele finalizava suas candidaturas. O dia do envio das aplicações chegou, trazendo consigo uma mistura de alívio e ansiedade. João e Sofia decidiram submeter suas candidaturas juntos, como um ritual compartilhado. Sentados lado a lado no escritório de Ricardo, eles clicaram no botão enviar quase simultaneamente. Pronto, disse Sofia, soltando um suspiro trêmulo. Agora é esperar. João assentiu, sentindo o peso do momento. Seja o que for que aconteça, estamos juntos nisso, não é? Sofia sorriu, entrelaçando seus dedos com os de João. Sempre. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. As cartas de aceitação e rejeição começaram a chegar, cada uma trazendo consigo explosões de alegria ou momentos de decepção. João foi aceito em várias universidades brasileiras de prestígio e, para sua surpresa e alegria, também em um programa de farmacologia na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Sofia, por sua vez, recebeu uma oferta para estudar literatura em Oxford, apenas a 1 hora de distância de Cambridge. A coincidência parecia quase providencial. A notícia de suas aceitações foi recebida com uma celebração na mansão. Ricardo abriu uma garrafa de champanhe, propondo um brinde ao futuro brilhante que aguardava os dois jovens. Para João e Sofia, ele disse, erguendo sua taça, que vocês conquistem o mundo e nunca se esqueçam de onde vieram. Enquanto todos comemoravam, João e Sofia trocaram olhares. Em meio à alegria, havia uma compreensão silenciosa entre eles. Estavam prestes a embarcar em uma nova jornada, uma que os levaria para longe de tudo que conheciam, mas também os manteria próximos um do outro. Naquela noite, após as celebrações, João e Sofia se encontraram no jardim, seu refúgio de sempre. O ar estava carregado de expectativa e de algo mais,
algo que vinha crescendo entre eles há anos. Sofia, João começou, sua voz tremendo ligeiramente. Antes de irmos, antes que tudo mude, eu preciso te dizer algo. Sofia o olhou, seus olhos brilhando à luz do luar. O que é, João? João respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha. Eu te amo, Sofia. Acho que te amei desde o primeiro dia, quando você me ensinou sobre o mundo além do vilarejo. E não importa o que aconteça, para onde vamos ou o que fazemos, esse amor não vai mudar. As lágrimas brotaram nos olhos de Sofia. Oh, João, ela sussurrou, eu também te amo. Sempre amei. Naquele momento, sob as estrelas do jardim onde cresceram juntos, João e Sofia selaram seu amor com um beijo. Era um beijo de promessa, de esperança e de um futuro que, embora incerto, enfrentariam juntos. À medida que a noite avançava, os dois permaneceram no jardim, conversando sobre seus sonhos, medos e expectativas. Sabiam que o caminho à frente seria desafiador, que a distância e as novas experiências testariam seu relacionamento, mas também sabiam que o vínculo que compartilhavam era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Enquanto caminhavam de volta para a mansão, de mãos dadas, João refletiu sobre a jornada incrível que o trouxera até ali. De um menino do vilarejo a um jovem prestes a estudar em uma das melhores universidades do mundo, sua vida havia se transformado de maneiras que ele jamais poderia ter imaginado. E agora, com Sofia ao seu lado, ele estava pronto para enfrentar o próximo capítulo de sua vida. Um capítulo que prometia novos desafios, novas descobertas e, acima de tudo, um amor que havia florescido contra todas as probabilidades. Ao entrarem na mansão, João e Sofia sabiam que, não importava o que o futuro reservasse, eles sempre teriam um ao outro e a família que os uniu. Era o começo de uma nova aventura, uma que eles mal podiam esperar para começar. O verão que antecedeu a partida de João e Sofia para a Inglaterra foi um turbilhão de emoções e preparativos. A mansão Mendes, normalmente um oásis de tranquilidade, transformou-se em um centro de atividade frenética. Malas eram feitas e desfeitas, documentos eram verificados e reverificados, e conversas sobre o futuro preenchiam cada momento. João, determinado a aproveitar ao máximo seus últimos meses no Brasil, dividia seu tempo entre a família, os amigos e, é claro, Sofia. As manhãs ainda eram dedicadas ao trabalho nos estábulos, uma rotina que ele se recusava a abandonar, mesmo com a partida iminente. Você vai sentir falta disso, não é? Perguntou o Sr. Antônio uma manhã, observando João escovar trovão com cuidado extra. João assentiu, um nó se formando em sua garganta. Muito. Esses cavalos, este lugar, foi aqui que aprendi o valor do trabalho duro. O velho capataz sorriu, colocando uma mão no ombro de João. E foi aqui que nós aprendemos o valor de um coração genuíno, meu jovem. Você vai longe, João. Mas não se esqueça de suas raízes. Essas palavras ficaram com João, ecoando em sua mente nos dias que se seguiram. Enquanto se preparava para abraçar um futuro brilhante, ele se via cada vez mais reflexivo sobre seu passado. Uma tarde, João decidiu fazer uma última visita ao vilarejo onde crescera. Caminhando pelas ruas familiares, agora pavimentadas graças aos investimentos de Ricardo na comunidade, João foi inundado por memórias. A padaria do seu Manuel, a escola pequena onde dera seus primeiros passos na educação, o rio onde tudo mudara. Parado à beira do rio, João sentiu uma presença familiar ao seu lado. Sofia havia o seguido, silenciosamente entendendo sua necessidade de fazer essa jornada. É estranho, João murmurou, seus olhos fixos na água corrente. Parece que foi ontem que eu estava aqui, lutando para sobreviver dia após dia. E agora... Sofia entrelaçou seus dedos nos dele. E agora você está prestes a mudar o mundo, João. Tudo porque teve coragem de salvar uma garotinha teimosa que não sabia nadar. João riu suavemente, puxando Sofia para um abraço. Acho que fomos nós dois que nos salvamos naquele dia. O momento foi interrompido pelo som de vozes animadas. Um grupo de crianças do vilarejo se aproximava, suas risadas ecoando no ar da tarde. Ao verem João, seus rostos se iluminaram com reconhecimento e admiração. É o João! Gritou um dos meninos.
Conta pra gente de novo como você salvou a moça rica. João sorriu, sentando-se na grama e gesticulando para que as crianças se juntassem a ele. Enquanto recontava a história, com alguns embelezamentos dramáticos para o deleite de sua jovem audiência, João percebeu algo importante. Sua jornada não era apenas sobre ele. Era sobre inspirar esperança, sobre mostrar que é possível superar as circunstâncias e alcançar seus sonhos. Nos dias que se seguiram, João se dedicou a passar tempo com cada pessoa que havia sido importante em sua jornada. Ele ajudou seu Manuel na padaria uma última vez, visitou seus antigos professores para agradecer e passou longas horas com sua mãe, assegurando-a de que estaria bem e prometendo ligar frequentemente. A véspera da partida chegou mais rápido do que qualquer um esperava. Ricardo organizou um jantar de despedida na mansão, reunindo não apenas a família, mas também amigos do vilarejo e colegas que João e Sofia haviam feito ao longo dos anos. Durante o jantar, Ricardo se levantou para fazer um brinde. Quando conheci João, ele começou, sua voz carregada de emoção. Vi nele uma coragem e determinação raras. Ao longo dos anos, vi essa coragem florescer em sabedoria, compaixão e um desejo genuíno de fazer a diferença no mundo. Ele se virou para Sofia. E minha filha, você sempre foi brilhante, mas ver você crescer ao lado de João, apoiando um ao outro, me enche de orgulho e esperança para o futuro. Lágrimas brilhavam nos olhos de todos os presentes quando Ricardo concluiu. João e Sofia, vocês estão prestes a embarcar em uma jornada incrível. Lembrem-se sempre de quem vocês são e de onde vieram. O mundo está esperando por vocês. Após o jantar, João e Sofia escaparam para o jardim, seu refúgio de sempre. Sentados em seu banco favorito, sob as estrelas, eles contemplaram o futuro que os aguardava. Estou nervoso, admitiu João, sua voz apenas um sussurro. Sofia apertou sua mão. Eu também, mas estamos juntos nisso, lembra? João assentiu, um sorriso se formando em seus lábios. Juntos. Sempre. Na manhã seguinte, o momento da partida finalmente chegou. A mansão estava em silêncio, uma atmosfera de expectativa pairando no ar. Malas foram carregadas no carro, abraços apertados foram trocados e promessas de manter contato foram feitas e refeitas. Quando João abraçou sua mãe uma última vez antes de entrar no carro, ela sussurrou em seu ouvido: "Vá e conquiste o mundo, meu filho. Mas nunca se esqueça do menino do vilarejo que você foi um dia." Com corações pesados, mas cheios de esperança, João e Sofia entraram no carro que os levaria ao aeroporto. Enquanto o veículo se afastava, eles olharam pela janela traseira, vendo a mansão, a família e tudo que conheciam ficando para trás. É o fim de um capítulo, disse Sofia suavemente. João pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. E o início de outro, ele completou. O futuro era incerto, cheio de desafios e possibilidades, mas João sabia que, com Sofia ao seu lado e o apoio de sua família, tanto de sangue quanto de coração, ele estava pronto para enfrentar qualquer coisa que o destino colocasse em seu caminho. Quando o avião decolou algumas horas depois, levando João e Sofia para sua nova vida na Inglaterra, eles sabiam que estavam deixando para trás não apenas um lugar, mas uma época de suas vidas. No entanto, em seus corações, carregavam as lições, o amor e as memórias que os haviam moldado. E assim, com um misto de nostalgia e expectativa, João e Sofia partiram para seu próximo grande desafio, prontos para escrever o próximo capítulo de sua história extraordinária. O som suave do trem cortando a paisagem inglesa era a única coisa que quebrava o silêncio entre João e Sofia. Sentados lado a lado, observavam as colinas verdes e os pequenos vilarejos passarem pela janela, tão diferentes do Brasil que haviam deixado para trás. Já fazia uma semana desde que haviam chegado à Inglaterra. Os primeiros dias foram um turbilhão de emoções e atividades. Instalação nos dormitórios universitários, orientações para calouros e a constante sensação de deslumbramento com tudo ao seu redor. Agora, nesta viagem de trem de Oxford a Cambridge, eles finalmente tinham um momento para refletir sobre tudo o que estava acontecendo. É estranho, não é? Sofia quebrou o silêncio, sua voz suave.
Parece que foi ontem que estávamos no jardim da mansão, sonhando com esse momento. João assentiu, apertando levemente a mão de Sofia. E agora estamos aqui. Às vezes eu me pergunto se tudo isso é real. O trem diminuiu a velocidade, anunciando a chegada a Cambridge. João sentiu seu coração acelerar. Aqui estava ele, prestes a começar sua jornada em uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Descendo na plataforma, João e Sofia foram recebidos por uma brisa fresca e o som distante dos sinos da universidade. Caminharam de mãos dadas pelas ruas de paralelepípedos, maravilhados com a arquitetura secular e a atmosfera acadêmica que permeava cada esquina. Bem, é aqui que nos separamos, disse João, parando em frente ao portão de seu colégio. O nó em sua garganta era quase palpável. Sofia o abraçou forte, sussurrando em seu ouvido. Não é um adeus, João. É só um até logo. Estarei aqui no próximo fim de semana. Com um último beijo, eles se separaram. João observou Sofia se afastar, seu coração dividido entre a emoção de começar essa nova fase e a saudade que já sentia. Os primeiros dias em Cambridge foram um desafio. Apesar de seu inglês ter melhorado significativamente nos últimos anos, João ainda se pegava lutando para acompanhar algumas discussões em sala de aula. O ritmo acadêmico era intenso, muito diferente do que ele estava acostumado no Brasil. Mas João não era alguém que desistia facilmente. Ele estabeleceu uma rotina rigorosa de estudos, passando longas horas na biblioteca, participando de grupos de estudo e buscando ajuda de seus tutores sempre que necessário. Uma tarde, enquanto estudava na biblioteca, João foi abordado por um colega de turma, um rapaz de aparência indiana chamado Raj. Ei, você é o brasileiro, certo? Raj perguntou, sentando-se ao lado de João. Como está se adaptando? João sorriu, grato pela abordagem amigável. Está sendo um desafio, mas estou dando o meu melhor. Raj assentiu compreensivamente. Sei como é. Vim de Mumbai no ano passado. Se precisar de alguma ajuda ou só quiser conversar, estou aqui. Aquele encontro casual foi o início de uma amizade que ajudaria João a se sentir mais em casa em Cambridge. Através de Raj, João conheceu outros estudantes internacionais, formando um grupo diverso e unido. Os fins de semana em Oxford com Sofia eram o refúgio de João. Eles exploravam a cidade juntos, visitavam museus, faziam piqueniques nos parques e, mais importante, compartilhavam suas experiências e desafios. Às vezes me sinto tão perdida, Sofia confessou durante um de seus encontros, como se todos aqui fossem infinitamente mais inteligentes e preparados do que eu. João a abraçou, reconhecendo o sentimento. Eu também me sinto assim às vezes. Mas então me lembro de tudo que passamos para chegar aqui. Somos mais fortes do que pensamos, Sofia. À medida que as semanas se transformavam em meses, João e Sofia foram encontrando seu lugar em suas respectivas universidades. João se destacava em seus estudos de farmacologia, sua paixão pelo assunto evidente em cada projeto e apresentação. Um dia, após uma aula particularmente desafiadora, o professor de João o chamou para uma conversa. Senhor Silva, o professor começou, tenho observado seu progresso com grande interesse. Sua perspectiva única e sua dedicação são notáveis. Gostaria de convidá-lo para participar de um projeto de pesquisa que estou conduzindo. João ficou sem palavras por um momento, a emoção tomando conta dele. Seria uma honra, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Aquela oportunidade abriu novas portas para João. Ele se viu mergulhado em um mundo de pesquisa de ponta, trabalhando em potenciais tratamentos para doenças que haviam afetado sua própria mãe anos atrás. Enquanto isso, Sofia florescia em seus estudos de literatura. Sua perspectiva brasileira trazia uma nova dimensão às discussões em sala de aula, e ela logo se tornou conhecida por seus ensaios perspicazes e análises profundas. No entanto, nem tudo eram flores. A distância do Brasil e a pressão acadêmica às vezes pesavam sobre ambos. Houve noites de lágrimas, momentos de dúvida e saudade avassaladora de casa. Foi durante um desses momentos difíceis que João recebeu uma ligação inesperada. Era Ricardo. João, meu rapaz. A voz familiar de Ricardo soou reconfortante, mesmo através do telefone. Como vão as coisas? João hesitou por um momento
antes de responder honestamente. Tem sido difícil às vezes, Sr. Ricardo. Às vezes me pergunto se tomei a decisão certa. Ricardo ficou em silêncio por um momento antes de responder. João, lembra-se do dia em que você salvou Sofia? Você era apenas um menino, enfrentando uma situação que muitos adultos teriam evitado. Mas você mergulhou literalmente no desconhecido. E olhe onde isso o levou. As palavras de Ricardo tocaram João profundamente. Ele tinha razão. Toda a sua vida havia sido uma série de desafios que ele enfrentara de cabeça erguida. Obrigado, Sr. Ricardo, João disse, sua voz embargada de emoção. Eu precisava ouvir isso. Após desligar o telefone, João se sentiu renovado. Ele pegou seus livros e se dirigiu à biblioteca, determinado a enfrentar seus desafios com a mesma coragem que o trouxera até ali. Os meses se passaram e João e Sofia foram se adaptando cada vez mais à vida universitária. Suas visitas de fim de semana tornaram-se momentos preciosos de reconexão e apoio mútuo. Em uma dessas visitas, enquanto caminhavam pelos jardins de Oxford, Sofia surpreendeu João com uma notícia. Fui convidada para apresentar um paper em uma conferência em Paris no próximo mês, ela disse, seus olhos brilhando de empolgação. João a abraçou, compartilhando sua alegria. Sofia, isso é incrível. Estou tão orgulhoso de você. Naquele momento, olhando para Sofia e refletindo sobre suas próprias conquistas, João sentiu uma onda de gratidão. Eles haviam percorrido um longo caminho desde o vilarejo no Brasil. Cada desafio, cada momento de dúvida, cada conquista os havia trazido até aqui. E enquanto o sol se punha sobre os pináculos de Oxford, João e Sofia sabiam que estavam exatamente onde deveriam estar. O caminho à frente ainda era longo e incerto, mas eles o enfrentariam juntos, com a mesma coragem e determinação que os trouxera até aqui. O menino do vilarejo e a menina da mansão haviam se tornado cidadãos do mundo, prontos para fazer sua marca e retribuir todas as oportunidades que haviam recebido. E isso, João pensou, era apenas o começo de sua jornada. O outono inglês pintava as ruas de Cambridge com tons de vermelho e dourado, quando João recebeu uma notícia que mudaria o curso de sua pesquisa. Era uma tarde de quarta-feira, e ele estava no laboratório, debruçado sobre microscópios e tubos de ensaio, quando seu professor e mentor, Dr. Thompson, entrou apressadamente. João, preciso falar com você, disse o doutor. Thompson, seu tom urgente captando imediatamente a atenção de João. Acabamos de receber os resultados dos testes preliminares daquela nova molécula em que estávamos trabalhando. Os resultados são surpreendentes. João sentiu seu coração acelerar. Há meses eles vinham trabalhando em um composto que, teoricamente, poderia revolucionar o tratamento de doenças neurodegenerativas. Era um projeto ambicioso, e João havia dedicado incontáveis horas a ele. Surpreendentes de que forma, professor? João perguntou, mal conseguindo conter sua ansiedade. O Dr. Thompson sorriu, seus olhos brilhando de excitação. Positivamente surpreendentes, meu jovem. Os testes in vitro mostram uma eficácia muito maior do que esperávamos. Se isso se confirmar nos próximos estágios de testes, João completou o pensamento. Poderíamos estar diante de um avanço significativo no tratamento de Alzheimer e outras doenças similares. Exatamente, assentiu o Dr. Thompson. E é por isso que quero que você lidere a próxima fase da pesquisa. Você tem demonstrado um entendimento excepcional do projeto e uma dedicação admirável. João ficou momentaneamente sem palavras. Era uma oportunidade incrível, algo com que ele mal ousava sonhar quando era apenas um menino no vilarejo brasileiro. Professor, eu não sei o que dizer. É uma honra enorme. Você merece, João. Mas devo avisá-lo, isso significará mais trabalho, mais responsabilidade. Você terá que equilibrar isso com seus estudos regulares. João assentiu determinado. Estou pronto para o desafio, professor. Naquela noite, em uma videochamada com Sofia, João mal podia conter sua empolgação ao compartilhar a notícia. João, isso é incrível! Sofia exclamou, seu rosto radiante na tela do computador. Estou tão orgulhosa de você. João sorriu, sentindo-se abençoado por ter alguém que entendia perfeitamente a importância desse momento.
E você, Sofia? Como vão os preparativos para a conferência em Paris? O sorriso de Sofia vacilou por um momento. Está intenso. Às vezes me pergunto se estou à altura. Apresentar meu trabalho diante de alguns dos maiores nomes da literatura mundial é intimidante. João reconheceu a insegurança na voz de Sofia. Era algo com que ele mesmo lutava às vezes. Sofia, lembra do que sempre dizemos um ao outro? Você é mais forte e capaz do que pensa. Seu trabalho é brilhante e eles vão ver isso. As palavras de João pareceram acalmar Sofia. Eles conversaram por mais algum tempo, compartilhando os altos e baixos de suas vidas acadêmicas, antes de se despedirem com promessas de se encontrarem no próximo fim de semana. As semanas seguintes foram um turbilhão para João. Ele se via dividindo seu tempo entre as aulas regulares, a pesquisa no laboratório e longas noites de estudo. O progresso era empolgante, mas o ritmo era exaustivo. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde no laboratório, João foi surpreendido por Raj, que entrou carregando 2 xícaras de café. "Ei, superstar!" brincou Raj, entregando uma das xícaras a João. "Pensei que você poderia usar um pouco de cafeína." João aceitou o café gratamente. "Obrigado, Raj. Não sabia que ainda havia alguém por aqui a essa hora." Raj deu de ombros, sentando-se ao lado de João. Estava passando e via a luz acesa. "João, não acha que está se sobrecarregando demais?" João suspirou, esfregando os olhos cansados. "Talvez um pouco, mas essa pesquisa, Raj, pode ser algo grande, algo que pode ajudar milhares de pessoas." Raj assentiu compreensivamente. "Eu entendo. Só não se esqueça de cuidar de si mesmo também, ok? Não podemos mudar o mundo se estivermos esgotados." As palavras de Raj ficaram com João nos dias que se seguiram. Ele percebeu que havia negligenciado outras áreas de sua vida, seus amigos, seu relacionamento com Sofia, até mesmo sua saúde. Determinado a encontrar um equilíbrio melhor, João começou a estabelecer limites mais rígidos para seu tempo de trabalho. Enquanto isso, em Oxford, Sofia enfrentava seus próprios desafios. A conferência em Paris se aproximava e ela passava horas refinando sua apresentação, ensaiando diante do espelho e de colegas dispostos a ouvir. Na véspera de sua partida para Paris, Sofia recebeu uma ligação inesperada de Clara. "Querida", a voz calorosa de Clara soou pelo telefone. "Só queria desejar boa sorte para amanhã. Seu pai e eu estamos tão orgulhosos de você." Sofia sentiu lágrimas se formando em seus olhos. "Obrigada, mãe. Às vezes sinto tanta falta de vocês." "Nós também sentimos sua falta, meu amor. Mas lembre-se, você está realizando seus sonhos. E nós estamos aqui, torcendo por você a cada passo do caminho." Após desligar, Sofia se sentiu renovada. O apoio de sua família, mesmo à distância, era uma fonte constante de força. O dia da conferência chegou e Sofia se viu diante de uma plateia de acadêmicos renomados. Seu coração batia forte, mas ao começar a falar, sua voz encontrou firmeza. Ela falou sobre a literatura latino-americana, traçando paralelos fascinantes com obras europeias e oferecendo uma perspectiva única que cativou a audiência. Quando terminou, foi recebida com aplausos entusiasmados. Professores e pesquisadores vieram cumprimentá-la, elogiando sua abordagem inovadora. Sofia mal podia acreditar. Seu trabalho estava sendo reconhecido e valorizado por pessoas que ela sempre admirou. De volta a Cambridge, João continuava fazendo progressos significativos em sua pesquisa. Os resultados preliminares eram promissores e havia um burburinho de excitação no departamento. No entanto, um novo desafio surgiu. Uma empresa farmacêutica multinacional demonstrou interesse em financiar a pesquisa, mas com condições que poderiam limitar o acesso ao tratamento em países em desenvolvimento. João se viu diante de um dilema ético. O financiamento poderia acelerar significativamente a pesquisa, mas a custo de potencialmente limitar o acesso ao tratamento para pessoas como sua mãe no Brasil. Era uma decisão que pesava em sua consciência. Numa noite, enquanto ponderava sobre a situação, João decidiu ligar para Ricardo. Afinal, quem melhor para aconselhar sobre os intricados caminhos do mundo corporativo e da ética nos negócios? "João, meu rapaz",
A voz de Ricardo soou reconfortante, mesmo através da distância. Que bom ouvir sua voz. Como posso ajudar? João explicou a situação, detalhando o dilema que enfrentava. Ricardo ouviu atentamente, sem interromper. João, Ricardo finalmente falou, sua voz séria. Você se lembra do dia em que encontrou aquela carteira de criptomoedas na garagem? João franziu o senho, surpreso pela aparente mudança de assunto. Sim, claro. Foi quando você realmente começou a confiar em mim. Exatamente, continuou Ricardo. Você poderia ter ficado com aquela fortuna. Ninguém saberia. Mas você escolheu o caminho ético, mesmo que isso não trouxesse benefício imediato para você. E olhe onde isso o levou. João começou a entender onde Ricardo queria chegar. Então você acha que devo recusar o financiamento? Eu acho, disse Ricardo cuidadosamente, que você deve seguir seus princípios. A integridade é algo que, uma vez perdido, é muito difícil de recuperar. Se você acredita que essa pesquisa pode ajudar pessoas em todo o mundo, lute por isso. Existem outras formas de obter financiamento, formas que não comprometam seus valores. As palavras de Ricardo ressoaram profundamente em João. Ele agradeceu o conselho e, após desligar, sentiu-se mais seguro sobre o caminho a seguir. Na manhã seguinte, João marcou uma reunião com o Dr. Thompson para discutir suas preocupações sobre o financiamento proposto. Para sua surpresa e alívio, o professor não apenas entendeu suas preocupações, mas as compartilhava. João, disse o Dr. Thompson, estou impressionado com sua integridade. Vamos trabalhar juntos para encontrar alternativas de financiamento que estejam alinhadas com nossos princípios éticos. Aquela conversa marcou o início de uma nova fase na pesquisa de João. Eles começaram a explorar parcerias com organizações sem fins lucrativos e agências governamentais que apoiavam pesquisas com potencial de impacto global. Enquanto isso, o sucesso de Sofia na conferência em Paris abriu novas portas para ela em Oxford. Ela foi convidada a participar de um grupo de pesquisa focado em literatura comparada, um campo que sempre a fascinara. Em um de seus encontros de fim de semana, João e Sofia compartilharam suas experiências recentes, seus olhos brilhando com o entusiasmo de jovens pesquisadores no início de carreiras promissoras. É incrível pensar em como nossas vidas mudaram, refletiu Sofia, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo campus de Cambridge. De um pequeno vilarejo no Brasil para isso, João assentiu apertando a mão de Sofia. E ainda é só o começo. Imagine o que podemos realizar, as vidas que podemos impactar. Naquele momento, olhando um para o outro, João e Sofia sentiram uma onda de gratidão e determinação. Eles haviam enfrentado desafios, superado obstáculos e agora estavam no limiar de carreiras que poderiam fazer a diferença no mundo. O caminho à frente ainda era longo e certamente traria mais desafios. Mas com seu amor um pelo outro, o apoio de suas famílias e amigos e a força que haviam cultivado ao longo de suas jornadas, João e Sofia estavam prontos para enfrentar qualquer coisa que o futuro pudesse trazer. E assim, sob o céu inglês, o menino do vilarejo e a menina da mansão continuavam sua jornada extraordinária, cada passo os levando mais perto de realizar seus sonhos e fazer a diferença no mundo. O inverno havia chegado a Cambridge, cobrindo os antigos edifícios da universidade com uma fina camada de neve. João observava os flocos caindo do lado de fora da janela do laboratório, sua mente longe dos tubos de ensaio e microscópios que o cercavam. Os últimos meses haviam sido intensos. A pesquisa sobre o tratamento para doenças neurodegenerativas estava progredindo de forma promissora, mas cada avanço trazia consigo novos desafios e questões complexas. Um toque suave em seu ombro o trouxe de volta à realidade. Era o Dr. Thompson, seu mentor, com uma expressão séria no rosto. João, precisamos conversar, disse ele, indicando uma sala de reuniões vazia nas proximidades. Uma vez sentados, o Dr. Thompson foi direto ao ponto. Recebemos uma proposta de parceria de uma universidade nos Estados Unidos. Eles têm recursos que poderiam acelerar significativamente nossa pesquisa. O coração de João acelerou. Uma parceria internacional poderia ser exatamente o impulso que eles precisavam. No entanto, algo no tom de voz do Dr. Thompson
o deixou apreensivo. Qual é o problema, professor? João perguntou, sentindo que havia mais na história. O Dr. Thompson suspirou. A proposta é excelente em termos científicos, mas eles querem que você se mude para os Estados Unidos por pelo menos 2 anos para liderar o projeto lá. A notícia atingiu João como um soco no estômago. 2 anos nos Estados Unidos significaria deixar para trás tudo o que ele havia construído em Cambridge. Significaria ficar longe de Sofia. Eu preciso de tempo para pensar sobre isso. João gaguejou, sua mente um turbilhão de emoções. O Dr. Thompson assentiu compreensivamente. Claro, João, tome o tempo que precisar. Mas lembre-se, oportunidades como essa não aparecem todos os dias. Naquela noite, em sua videochamada habitual com Sofia, João compartilhou a notícia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 2 anos? Sofia finalmente falou, sua voz mal disfarçando a emoção. João, isso é uma grande oportunidade para você. João podia ver a luta nos olhos de Sofia, o desejo de apoiá-lo lutando contra o medo da separação. Sofia, eu não preciso aceitar. Podemos encontrar outra maneira. Sofia o interrompeu gentilmente. João, nós sempre soubemos que nossas carreiras poderiam nos levar por caminhos diferentes. Não podemos deixar que nosso relacionamento impeça nosso crescimento profissional. As palavras de Sofia, embora sensatas, pesaram no coração de João. Eles conversaram por horas, pesando os prós e contras, chorando e rindo, relembrando o caminho que haviam percorrido juntos até ali. Nos dias que se seguiram, João se viu em uma encruzilhada. De um lado, a oportunidade de avançar significativamente em uma pesquisa que poderia ajudar milhões de pessoas. Do outro, o medo de perder a conexão com Sofia, de se distanciar de tudo o que conhecia. Foi durante esse período de dúvida que João recebeu uma ligação inesperada de sua mãe, Dona Maria. Meu filho, a voz familiar de sua mãe o acalmou instantaneamente. Sofia me contou sobre a proposta que você recebeu. Como está se sentindo? João desabou. Todas as emoções que ele vinha reprimindo nos últimos dias vieram à tona. Mãe, eu não sei o que fazer. E se eu for e tudo der errado? E se eu perder Sofia? Dona Maria ouviu pacientemente antes de responder. João, lembra quando você era pequeno e tinha medo de nadar no rio? Eu sempre dizia, filho, às vezes temos que nos soltar da margem para descobrir do que somos capazes. As palavras de sua mãe tocaram João profundamente. Ela continuou, você e Sofia têm um amor forte. Se for para ser, vocês encontrarão um jeito. Mas não deixe o medo impedir você de fazer algo que pode mudar vidas. Após desligar, João se sentiu mais leve. A sabedoria de sua mãe, como sempre, havia iluminado seu caminho. No dia seguinte, João marcou uma reunião com o Dr. Thompson. Professor, ele começou, sua voz firme, eu aceito a proposta, mas tenho algumas condições. O Dr. Thompson ouviu atentamente, enquanto João delineava seus termos. Garantias de que a pesquisa permaneceria acessível globalmente, um plano para integrar pesquisadores de países em desenvolvimento e a flexibilidade para retornar a Cambridge periodicamente para acompanhar os avanços aqui. Impressionado com a maturidade e visão de João, o Dr. Thompson concordou com suas condições. João, você não é mais apenas um estudante brilhante. Você se tornou um verdadeiro líder. Com a decisão tomada, João se preparou para compartilhar a notícia com Sofia. Eles se encontraram em um pequeno café em Oxford, um lugar que havia se tornado especial para eles ao longo dos anos. Sofia, João começou segurando as mãos dela por cima da mesa. Eu decidi aceitar a proposta. Sofia assentiu, lágrimas brilhando em seus olhos. Eu sabia que você aceitaria. É a coisa certa a fazer. João apertou as mãos dela. Mas isso não significa o fim para nós. Vamos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. Talvez você possa fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, ou eu posso voltar para visitas frequentes. Sofia sorriu através das lágrimas. Um passo de cada vez, João. Estamos juntos nessa, lembra? Naquele momento, olhando nos olhos um do outro, João e Sofia reafirmaram seu compromisso. Não seria fácil, mas eles enfrentariam esse novo desafio, como haviam enfrentado todos os outros, juntos, mesmo que separados pela distância.
As semanas seguintes foram um turbilhão de preparativos. João se viu empacotando sua vida em Cambridge, despedindo-se de amigos e colegas e preparando-se para uma nova jornada. Na véspera de sua partida para os Estados Unidos, João fez uma última visita ao jardim da mansão Mendes no Brasil, através de uma videochamada com Ricardo e Clara. "Estamos tão orgulhosos de você, João", disse Clara, lágrimas nos olhos. "Você cresceu tanto desde aquele dia no Rio." Ricardo assentiu em concordância. "Você está prestes a fazer algo extraordinário, meu rapaz. Lembre-se sempre de onde veio e do porquê está fazendo isso." As palavras de apoio de sua família adotiva fortaleceram a determinação de João. Ele estava pronto para esse novo capítulo em sua vida. No aeroporto, na manhã de sua partida, João e Sofia compartilharam um último momento juntos antes que ele embarcasse. "Isto não é um adeus", Sofia disse, sua voz firme apesar das lágrimas. "É um até logo." João a abraçou forte, memorizando cada detalhe daquele momento. "Vou fazer você se orgulhar, Sofia. Vou mudar o mundo, nem que seja um pouquinho." Com um último beijo, João se dirigiu ao portão de embarque. Enquanto caminhava, ele refletiu sobre a jornada incrível que o levara até ali. De um menino do vilarejo a um pesquisador prestes a liderar um projeto internacional revolucionário. A bordo do avião, olhando pela janela as luzes de Londres diminuindo a distância, João sentiu uma mistura de ansiedade e empolgação. O futuro era incerto, mas cheio de possibilidades, e ele estava pronto para abraçá-las todas. Enquanto o avião ganhava altitude, levando-o em direção a um novo capítulo de sua vida, João sorriu. Ele sabia que não importava o que o futuro reservasse, ele sempre teria o amor de Sofia, o apoio de sua família e a força de suas raízes para guiá-lo. E assim, o menino do vilarejo, agora um homem, partiu para conquistar novos horizontes, levando consigo sonhos, esperanças e a determinação de fazer a diferença no mundo. O sol da Califórnia era intenso e brilhante, tão diferente do clima ameno de Cambridge, ao qual João havia se acostumado. Já fazia 6 meses desde sua chegada aos Estados Unidos e cada dia trazia novos desafios e descobertas. O laboratório na Universidade de Stanford era um sonho realizado para qualquer pesquisador. Equipamentos de última geração, uma equipe multidisciplinar de cientistas brilhantes de todo o mundo e recursos aparentemente ilimitados para avançar a pesquisa. João se sentia como uma criança em uma loja de doces, maravilhado com as possibilidades que se abriam diante dele. No entanto, a empolgação do trabalho era frequentemente temperada pela saudade. As videochamadas noturnas com Sofia haviam se tornado o ponto alto de seus dias, um lembrete do que ele havia deixado para trás. "Como foi seu dia?" perguntou Sofia, seu rosto sorridente iluminando a tela do computador de João. João sorriu de volta, sentindo o familiar aperto no peito que sempre acompanhava essas chamadas. "Foi incrível, Sofia. Hoje tivemos um avanço significativo na estabilização do composto. Se isso se confirmar nos próximos testes..." Sofia o interrompeu gentilmente. "João, isso é maravilhoso. Estou tão orgulhosa de você." Por um momento, ambos ficaram em silêncio, absorvendo a distância que os separava não apenas fisicamente, mas também em suas experiências diárias. "E você?" João finalmente perguntou. "Como vão as coisas em Oxford?" O rosto de Sofia se iluminou. "Bem, na verdade tenho uma notícia empolgante. Fui convidada para apresentar minha pesquisa em um simpósio em Nova York no próximo mês." O coração de João deu um salto. "Nova York? Sofia, isso é incrível. E tão perto. Talvez possamos nos encontrar?" O sorriso de Sofia se alargou. "Eu estava esperando que você dissesse isso. Já verifiquei os voos de São Francisco para Nova York." Nos dias que se seguiram, João se viu dividido entre a empolgação com os avanços no laboratório e a ansiedade pela perspectiva de rever Sofia. O tempo parecia se arrastar e voar simultaneamente. Enquanto isso, no laboratório, João enfrentava um novo desafio. Um dos pesquisadores seniores, Dr. Henderson, parecia resistente às ideias inovadoras que João trazia para o projeto. "Sr. Silva", disse Dr. Anderson durante uma reunião de equipe, seu tom condescendente, "apreciamos seu entusiasmo, mas talvez seja melhor se atermos aos métodos comprovados.
João sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma. Dr. Anderson, com todo respeito, a inovação é a chave para o avanço científico. Se não estivermos dispostos a explorar novas abordagens, como podemos esperar resultados diferentes? A tensão na sala era palpável. Foi então que a doutora Chen, a líder do projeto, interveio. João está certo. Viemos de diferentes backgrounds por uma razão. Vamos ouvir suas ideias, João. Aquele momento marcou uma virada na dinâmica da equipe. Aos poucos, mesmo o Dr. Anderson começou a reconhecer o valor das contribuições de João. Finalmente, o dia da viagem a Nova York chegou. João mal podia conter sua ansiedade enquanto o avião pousava no aeroporto JFK. Sofia já estava na cidade, tendo chegado um dia antes para se preparar para o simpósio. O reencontro no saguão do hotel foi emocionante. Ao ver Sofia, João sentiu como se todos os meses de separação desaparecessem em um instante. Eles se abraçaram forte, as palavras momentaneamente desnecessárias. Senti tanto a sua falta, João finalmente sussurrou, sua voz embargada de emoção. Sofia se afastou ligeiramente, olhando nos olhos de João com um sorriso radiante. Eu também, João. Mais do que você pode imaginar. Os próximos dias foram um turbilhão de emoções. João assistiu orgulhosamente à apresentação de Sofia no simpósio, maravilhado com a confiança e eloquência com que ela expunha suas ideias. Na última noite antes de João retornar à Califórnia, eles jantaram em um pequeno restaurante italiano no Village. A atmosfera era romântica, a comida deliciosa, mas havia uma melancolia subjacente que nenhum dos dois podia ignorar completamente. João, Sofia começou, sua voz suave. Esses dias foram maravilhosos, mas não podemos viver só desses momentos, João completou, entendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Sofia assentiu, lágrimas brilhando em seus olhos. Estou tão orgulhosa de tudo que você está realizando. E sei que esse tempo separados é necessário para alcançarmos nossos sonhos. Mas às vezes é tão difícil. João segurou a mão de Sofia por cima da mesa. Eu sei, meu amor, mas olhe o quanto já conseguimos. Daqui a 1 ano e meio estarei de volta a Cambridge. E quem sabe o que o futuro nos reserva depois disso? Sofia sorriu através das lágrimas. Você está certo. Temos que manter nossa visão de longo prazo. Naquela noite, abraçados no quarto de hotel, João e Sofia reafirmaram seu compromisso um com o outro e com seus sonhos compartilhados. A distância era difícil, mas o amor e o respeito mútuo que tinham eram mais fortes. De volta à Califórnia, João mergulhou em seu trabalho com renovado vigor. As memórias dos dias com Sofia em Nova York o energizavam, lembrando-o do porquê de estar ali e do que estava trabalhando para construir. Os meses seguintes trouxeram avanços significativos na pesquisa. O composto que estavam desenvolvendo mostrava resultados promissores em testes com animais, abrindo caminho para possíveis ensaios clínicos em um futuro próximo. Um dia, enquanto trabalhava até tarde no laboratório, João recebeu uma ligação inesperada de Ricardo. João, meu rapaz, a voz familiar de Ricardo soou reconfortante, mesmo através da distância. Como vão as coisas? João sorriu, sentindo uma onda de saudade de casa. Vão bem, Sr. Ricardo. A pesquisa está progredindo e... Ricardo o interrompeu gentilmente. João, não liguei para falar de trabalho. Liguei para lembrá-lo de algo importante. João franziu o senho, intrigado. O que seria, Sr. Ricardo? Lembre-se de viver, João, Ricardo disse, sua voz cheia de carinho paternal. O trabalho é importante, mas não é tudo. Não se esqueça de aproveitar a jornada, de fazer amigos, de experimentar a vida nesse novo lugar. As palavras de Ricardo atingiram João profundamente. Ele percebeu que havia se isolado em seu trabalho, usando-o como escudo contra a solidão e a saudade. Nos dias que se seguiram, João fez um esforço consciente para se abrir mais. Ele começou a aceitar convites de colegas para happy hours após o trabalho, juntou-se a um grupo de corrida aos fins de semana e até se ofereceu como voluntário em um abrigo local para animais. Gradualmente, João começou a sentir que estava construindo uma vida na Califórnia, não apenas esperando o tempo passar até poder voltar. Ele compartilhava essas experiências com Sofia em suas chamadas e ela o encorajava,
feliz por vê-lo se adaptando e crescendo. Um ano se passou desde sua chegada aos Estados Unidos. A pesquisa estava em um estágio crítico, com os primeiros ensaios clínicos em humanos prestes a começar. João sentia o peso da responsabilidade, mas também a emoção de estar à beira de algo potencialmente revolucionário. Em uma videochamada com Sofia, João compartilhou as novidades sobre os ensaios clínicos. Sofia ouviu atentamente, seus olhos brilhando de orgulho. "João", ela disse quando ele terminou, "você está realmente mudando o mundo. Sabia que conseguiria." João sorriu, sentindo uma onda de gratidão por ter Sofia em sua vida. "Não poderia ter chegado até aqui sem você, Sofia. Seu apoio, seu amor, são minha força." Naquele momento, olhando um para o outro através da tela, João e Sofia sentiram a força do laço que os unia. A distância era um desafio, mas também havia fortalecido seu relacionamento de maneiras que não esperavam. Enquanto a noite caía na Califórnia e o sol nascia em Oxford, João e Sofia conversaram sobre seus sonhos, seus medos e suas esperanças para o futuro. Eles sabiam que o caminho à frente ainda seria cheio de desafios, mas estavam prontos para enfrentá-los juntos, mesmo que separados por um oceano. E assim, o menino do vilarejo, agora um cientista respeitado, continuava sua jornada extraordinária. Com Sofia ao seu lado, mesmo que à distância, e o apoio de sua família e amigos, João sabia que estava no caminho certo para realizar seus sonhos e fazer a diferença no mundo. O sol da Califórnia se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, enquanto João caminhava pensativamente pelo campus de Stanford. Faltavam apenas 3 meses para o fim de seu período de 2 anos nos Estados Unidos, e uma mistura de emoções o consumia. Os últimos meses haviam sido intensos. Os ensaios clínicos do novo tratamento para doenças neurodegenerativas estavam mostrando resultados promissores, superando até mesmo as expectativas mais otimistas da equipe. Enquanto refletia sobre tudo isso, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Sofia. "Ei, amor, tenho novidades empolgantes. Podemos fazer uma videochamada mais tarde?" João sorriu, sentindo o familiar calor que as mensagens de Sofia sempre traziam. "Claro, estarei livre às 21 horas, horário daqui. Mal posso esperar para ouvir." A antecipação da conversa com Sofia o acompanhou durante o resto de seu dia no laboratório. Quando finalmente chegou em seu apartamento e iniciou a chamada, o rosto radiante de Sofia encheu a tela. "João", ela exclamou, mal contendo sua empolgação. "Você não vai acreditar, fui convidada para um programa de doutorado em literatura comparada em Harvard." O coração de João deu um salto. Harvard? Isso significava que Sofia estaria nos Estados Unidos, muito mais perto dele do que jamais estivera nos últimos 2 anos. "Sofia, isso é incrível", ele respondeu, genuinamente feliz por ela. "Estou tão orgulhoso de você. Quando começa?" "No próximo semestre de outono", ela respondeu, seus olhos brilhando. "João, isso significa que estaremos no mesmo país novamente. Podemos nos ver com muito mais frequência." A empolgação inicial de João foi rapidamente seguida por uma súbita realização. Seu compromisso com Stanford terminaria em 3 meses, e ele havia planejado voltar para Cambridge. Mas agora, com Sofia vindo para os Estados Unidos... "Sofia", ele começou hesitante, "isso muda muita coisa. Eu não sei o que fazer. Estava planejando voltar para Cambridge, mas agora..." O sorriso de Sofia diminuiu um pouco. "Oh, João, eu nem pensei nisso. Eu estava tão empolgada com a ideia de estarmos mais próximos que esqueci completamente seus planos." Os dois ficaram em silêncio por um momento, a complexidade da situação pesando sobre eles. "João", Sofia finalmente falou, sua voz suave, "não quero que você mude seus planos por minha causa. Sei o quanto você sente falta de Cambridge, da equipe de lá." João suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Eu sei, mas a ideia de estarmos separados por outro oceano... Sofia, preciso pensar sobre isso. Talvez haja uma maneira de conciliar tudo." Nos dias que se seguiram, João se viu dividido entre a empolgação pelos avanços na pesquisa, a alegria pela conquista de Sofia e a ansiedade sobre o que fazer a seguir.
Ele marcou reuniões com seus mentores em Stanford e em Cambridge, buscando conselhos e explorando suas opções. Foi durante uma dessas reuniões com a doutora Chen, sua mentora em Stanford, que uma nova possibilidade surgiu. João, ela disse, olhando-o com uma mistura de orgulho e expectativa, dada a importância do trabalho que estamos fazendo aqui, gostaríamos de oferecer a você uma posição permanente em nossa equipe. Você teria liberdade para continuar sua pesquisa e até mesmo iniciar novos projetos. A oferta pegou João de surpresa. Era uma oportunidade incrível, algo com que ele mal ousava sonhar. Mas aceitá-la significaria adiar indefinidamente seu retorno a Cambridge. Doutora Chen, eu não sei o que dizer, João gaguejou. É uma honra enorme, mas preciso de tempo para pensar. A doutora Chen sorriu compreensivamente. Claro, João. Entendo que é uma decisão importante. Tome o tempo que precisar. Naquela noite incapaz de dormir, João decidiu fazer uma ligação que vinha adiando há dias. Ele discou o número de Ricardo, esperando que não fosse tarde demais no Brasil. João! A voz calorosa de Ricardo soou do outro lado da linha. Que bom ouvir sua voz, meu rapaz. Como estão as coisas? João respirou fundo antes de responder. Senhor Ricardo, estou confuso. Preciso de um conselho. Ele então compartilhou tudo com Ricardo. A oferta de Stanford, a ida de Sofia para Harvard, seu desejo de voltar para Cambridge, o conflito que sentia. Ricardo ouviu atentamente, sem interromper. Quando João terminou, houve um momento de silêncio antes que ele falasse. João, Ricardo começou, sua voz gentil, mas firme. Você se lembra do dia em que salvou Sofia no Rio? João franziu o senho, surpreso pela pergunta aparentemente fora de contexto. Claro que sim, senhor Ricardo. Como poderia esquecer? Naquele dia, Ricardo continuou, você não hesitou. Você viu alguém precisando de ajuda e agiu, sem pensar nas consequências para si mesmo. Foi esse ato de coragem e altruísmo que mudou sua vida. João ouviu atentamente, começando a entender onde Ricardo queria chegar. Agora, você está diante de outra encruzilhada. Ricardo prosseguiu. Mas desta vez, não se trata apenas de você ou de Sofia. Trata-se do impacto que seu trabalho pode ter no mundo. Às vezes, João, o maior ato de amor não é ficar perto de alguém, mas dar a eles, e a si mesmo, a liberdade para perseguir seus sonhos. As palavras de Ricardo atingiram João profundamente. Ele percebeu que havia estado tão focado em sua relação com Sofia e em seus planos originais que quase perdera de vista o quadro maior. Obrigado, senhor Ricardo, João disse, sua voz embargada de emoção. Seu conselho significa muito para mim. Após desligar, João se sentiu mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ele sabia o que precisava fazer. Na manhã seguinte, João marcou uma videochamada com Sofia. Quando o rosto dela apareceu na tela, ele sentiu uma onda de amor e gratidão. Sofia, ele começou, sua voz firme. Passei os últimos dias pensando muito sobre nosso futuro. Sobre meu trabalho aqui. Sobre sua ida para Harvard. Sofia o observava atentamente, seus olhos cheios de amor e compreensão. João continuou. Recebi uma oferta para ficar permanentemente em Stanford. E depois de muito pensar, decidi aceitá-la. Ele fez uma pausa estudando a reação de Sofia. Para sua surpresa, ela sorriu. João, ela disse suavemente, eu já esperava por isso. Na verdade, ficaria desapontada se você não aceitasse. O trabalho que você está fazendo é importante demais para ser interrompido agora. João sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Sofia, eu te amo tanto. Prometo que faremos isso funcionar. Estaremos mais perto um do outro do que nos últimos 2 anos. Poderemos nos ver com mais frequência. Sofia o interrompeu gentilmente. João, não precisamos resolver tudo agora. O importante é que estamos seguindo nossos sonhos juntos, mesmo que nem sempre fisicamente próximos. Nosso amor é forte o suficiente para superar a distância. Naquele momento, olhando para o rosto de Sofia na tela, João sentiu uma certeza profunda. Eles haviam percorrido um longo caminho desde o vilarejo no Brasil. Haviam enfrentado desafios, superado obstáculos e crescido juntos. Esta nova fase de suas vidas seria apenas mais um capítulo em sua jornada compartilhada.
Nas semanas que se seguiram, João se dedicou a finalizar seus compromissos atuais em Stanford e a preparar-se para sua nova posição permanente. Ele também ajudou Sofia nos preparativos para sua mudança para Harvard, animado com a perspectiva de estarem no mesmo país novamente. Uma tarde, enquanto organizava seus arquivos no laboratório, João encontrou uma foto antiga. Nela, um menino magro e desgrenhado sorria timidamente ao lado de uma menina de cabelos dourados.